Gilmar Mendes está fazendo um tour para tentar melhorar a imagem do STF. Tá? O STF não é um órgão político porque, né, não precisa, eles não são eleitos, ninguém ali é eleito e coisa e tal, então em tese não precisa se preocupar com popularidade, né? Mas por algum motivo o Gilmar Mendes decidiu fazer um negócio que só pode ser descrito como um tour de popularidade, um tour de apresentação, de tentar elogiar o STF, e fez várias entrevistas, né? Fez uma entrevista na Record e fez outra na Globo News aqui, uma outra entrevista aqui com o pessoal da Globo, eu acho, não é nem Globo News, é Globo mesmo, Jornal da Globo. E aí é muito curioso isso, porque a minha visão é que ele piorou a situação, tá? No caso da Record, ele criticou o Zema, dizendo que o Zema não fala português direito, que parece que fala o português do Timor-Leste, não sei o que lá. Meio ofensivo para todos os mineiros, né? Porque o Zema fala isso porque ele tem o sotaque ali da região do Triângulo Mineiro e coisa e tal, aquele sotaque tipicamente mineiro, que não é diferente, não é distante do sotaque goiano ou do interior de São Paulo e coisa e tal. Assim, de novo, não tem problema nenhum criticar ou achar graça de sotaque, isso daí faz parte da cultura, não tem nada demais. O problema é que se ele estava querendo fazer essas entradas, estava querendo entrar em contato com jornais e coisa e tal, para tentar melhorar a imagem do STF, eu acho que ele não conseguiu não, tá? Essa do Zema ficou muito feia, esse negócio dele dizer que o Zema fala com sotaque e coisa e tal, né? Mais uma vez vai ajudar o Zema isso daí. E outra coisa, não foi o pior não, tá? Eu acho que a entrevista que ele deu para a Globo foi muito pior. Ele não falou uma besteira tão grande quanto essa, mas ele falou um monte de coisas e a apresentadora, como é que é o nome dela? Acho que é Renata Lopretti, ela foi cutucando mesmo nele lá, cara, botou umas perguntas, o Sapão ficou assim, ó, não sabia nem responder direito o que queria falar, ela só mexendo o lábio dele lá, o beisola dele lá. Cara, impressionante, bicho. Vamos falar dessas duas entrevistas aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Se o Flávio Ganhar, eu pinto a barba, Cidades Livres e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá, foram duas entrevistas diferentes. Ou seja, o Gilmar Mendes está num tour de melhoria de imagem, né? Temos que falar com o público para ver se melhora a imagem, porque a verdade é que o STF não é um órgão político, então, em princípio, não há uma preocupação de imagem do STF, né? Ninguém ali é eleito, né? Não é? Mas o que está acontecendo? No momento que o STF começou a mexer na política, ele se tornou político, cara. Por mais que não deveria ser, eu concordo que não deveria ser, eu concordo que uma coisa que o Gilmar Mendes fala e que eu concordo com ele é decisão de juiz é sempre contestada mesmo e tem que ser, porque o juiz é o cara que vai decidir quem está certo e quem está errado de acordo com a lei. O problema é quando o juiz começa a decidir quem está certo e quem está errado com base no critério político, de ajudar ele mesmo, ajudar o coleguinha e prejudicar o adversário. Aí não é mais justiça, né, meu amigo? Aí é política que você está fazendo. E isso ficou muito claro para todo mundo que o STF está fazendo é política, não é justiça, né? E nessa situação, ele está se colocando numa posição muito ruim. De novo, o ministro do STF não precisa se preocupar, teoricamente, com a eleição, ele não precisa ganhar a eleição, né? Só que o que está acontecendo agora é que as pesquisas mostram que a população quer alguém que tire ministros do STF, porque está ficando óbvio que há uma quadrilha dentro do STF, que eu não sei qual é o tamanho dela, se são só duas pessoas, se são 3 pessoas, se são 5, se são 10, se é todo mundo. Mas tem uma quadrilha no STF que precisa ser desalojada de lá se a gente espera ter alguma justiça no Brasil, né? Então, no final das contas, ficou feio isso. De novo, o Zema, o Gilmar Mendes pode sacanear o Zema, fazer piada com a coisa dele? Em tese pode, né? Assim, meio que diferença faz no final das contas, né? Mas ele não é candidato a nada, ele não vai concorrer a nada, ninguém vai votar no Gilmar Mendes. Mas ficou estranho isso, tá? Se o objetivo dele era melhorar a imagem do STF, ele fez o contrário aqui, né? Então tá aqui, ó, Gilmar Mendes diz que Zema fala um dialeto próximo ao português, que a gente quase não entende, né? Aqui, ó, eu tava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, com tetum e alguma coisa assim, não sei o que lá. Ele falou essa entrevista na Record, né? E esse tipo de coisa realmente, assim, pega mal pro pessoal de Minas, né? O Zema, ele é do Triângulo Mineiro, ele é da região de Araxá e coisa e tal. E tem um sotaque bem típico daquela região mesmo. Um sotaque diferente, mas o Brasil tá cheio de sotaque diferente. O Brasil tem sotaque em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, no mínimo é indelicado isso. Se o que ele queria era colocar o STF numa posição mais próxima do povo, né? Não conseguiu aqui, ó.
O Sam Puncher coloca aqui, ó, fatos nesse vídeo. É um juiz da Suprema Corte Brasileira, numa entrevista para uma emissora de televisão, tirando sarro da pronúncia de um político pré-candidato a presidente, uma língua lá do Timor-Leste. E, de novo, o Timor-Leste fala português, sabia? É uma língua... Ah, mas tem um sotaque forte no Timor-Leste. Deve ter, né? Eu confesso que eu não conheço. Mas deve ter, porque né, qualquer língua portuguesa... Aqui no Brasil já tem variações enormes de sotaque. Evidentemente que em outros países vai ter variação também, né? E esse mesmo juiz pediu que a PGR investigasse o político em questão, que pode eventualmente julgá-lo nessa Suprema Corte, porque... E ele está dizendo aqui, está fazendo troça com ele. E detalhe, pediu para investigar porque se sentiu atingido. Crime contra a honra para lá. Ué, crime contra a honra para um lado vale, para o outro lado não vale, né? Olha só o que diz aqui o Gilmar Mendes nessa entrevista da Record. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não o entende, né? Eu estava imaginando que ele fala uma língua lá do Timor-Leste, um tetum ou coisa assim, mas de qualquer forma, naquilo que foi inteligível. Ele todo feliz, fazendo piadinha, se achando o máximo, virei influencer aqui no jornal, tô fazendo influência aqui com as piadinhas. Olha o absurdo que é isso, cara. De novo, se esse cara não tivesse poder nenhum, ele podia fazer piada, pode, não, eu faço piada com um monte de gente aqui, não tem problema não, porque não tem poder nenhum, não vou poder ferrar a vida de ninguém. Esse cara pode ferrar a vida de qualquer um de nós, cara, ele pode ferrar a vida do Zema, tá correndo atrás de ferrar a vida do Zema, né? O Zema respondeu aqui, ó, sabe por que você não entende o que eu falo, Gilmar Mendes? É que o linguajar do brasileiro simples como eu é diferente do português snob dos intocáveis de Brasília. O Zema fez correto, é isso aí, eu falo errado mesmo, falo diferente mesmo. O problema não é você não entender as minhas palavras, o problema é os brasileiros não entenderem os seus atos. É você recorrer ao autoritarismo para calar os que criticam os comportamentos de ministros do Supremo. É você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado. É isso que brasileiros simples como eu não conseguem entender. E é isso que nós não vamos mais aceitar. Pô, o Zema arrebentou aqui, falou tudo. E é verdade, né? E de novo, você pode falar assim, ah, mas o Gilmar Mendes não tá nem aí, ele tá até rindo lá, fazendo piada, porque ele não tá nem aí, ele não é político, ele não precisa de voto para eleger. Mas se ele não precisa de voto para eleger, por que ele entrou nesse tour de entrevistas e tentar fazer relações públicas do STF, coisa e tal? É porque ele está preocupado com a popularidade do STF, está todo mundo vendo o que está acontecendo. Qualquer um que começa a bater no STF ganha voto na eleição, né? Mas muito pior foi esse caso aqui, ó, da entrevista que ele deu no Jornal da Globo, tá? Para Mônica Lopretti aqui, que também um parabéns para a Mônica, porque ela apertou o cara mesmo, apertou num monte de coisa. Eu vou fazer um resumo para vocês aqui, o total são 25 minutos de entrevista, vale a pena, caso você queira assistir toda a entrevista, vale a pena, os links estão na descrição aqui do vídeo, mas eu vou fazer aqui um resumo basicamente, né? Ela começou perguntando sobre a questão do Alessandro Vieira, se não haveria um exagero dele, uma vez que o relatório sequer foi votado e coisa e tal. Ele ficou desesperado, ele não gostou não, cara. Ele começou a falar que não, talvez porque o Alessandro Vieira esteja ligado com crime organizado, e talvez o crime organizado esteja forçando ele a desviar isso para o STF, não sei o que lá. Levantou um monte de coisa assim, como se, né, eles estão me acusando de uma coisa, eu vou acusar eles de outra coisa também, que é a mesma. Ficou estranho no final das contas, tá? Outra coisa, a Renato Lopretti lembrou de que havia uma lei que impedia que ministros do STF julgassem casos que tinham sido julgados por parentes até não sei qual grau, quando chegasse na Suprema Corte. O que faz sentido, qualquer caso que passou por escritórios de ministros e amigo de ministro e coisa e tal, gente próxima a ministro, deveria causar impedimento no ministro, né? E aí ele fica todo sem jeito, né? Ele começa a ruminação dele aqui. Quer ver? Eu vou botar para vocês aqui. Ministro, vamos passar para o caso Master. Em 2023, o Supremo derrubou um impedimento que havia a participação de ministros em julgamentos nos quais parentes deles atuam em escritórios de advocacia que representem alguma parte envolvida. Se esse impedimento ainda estivesse em vigor, o ministro Alexandre não poderia participar do julgamento do caso Master, assim como o ministro Toffoli não poderia ter suspenso, naquele mesmo ano de 2023, a multa de mais de 10 bilhões de reais imposta à JF no acordo de leniência. Nesses dois casos, ministro, no mérito, o correto não seria o impedimento? Eu teria que examinar cada caso, Renato.
não vou nem botar a resposta dele aqui. Ele fala que tem que examinar cada caso, que cada caso é um caso. Aí depois ele vem falando que, não, porque assim, aí eu não poderia julgar caso nenhum, porque tem um monte de primo meu que é advogado, e aí não sei o que lá, e coisa e tal. Mas exatamente, esse é um problema, porque o que acontece? Há um incentivo muito grande para as pessoas contratarem escritórios de ministros do STF, porque aí exatamente você tem favorecimento nisso daqui. Se você proibir a empresa depois de chegar no STF, essa regra do impedimento evita esse favorecimento aos escritórios de parentes, né? E uma coisa é dizer, primo, não sei o que lá, beleza, então tira os primos, pô, bota só esposa e filho e mulher, né? Esposa, filho e pai. Pronto, só é parente de primeiro grau. E mesmo assim, né, fica estranho esse negócio, né? Ou seja, enrolou. Para quem nos assiste, a gente está falando do ministro Alexandre, lembrando pelo contrato que o escritório de familiares dele firmou com Daniel Vorcaro. Esse julgamento ainda não aconteceu, é uma questão em aberto se o ministro Alexandre vai participar ou não. E no caso do ministro Toffoli, eu lembro também que ele não se sentiu impedido de aceitar a relatoria, mesmo com todos esses negócios que foram revelados pela imprensa depois, e só saiu do caso quando não tinha mais condições. Mas eu quero fazer mais uma pergunta de master para o senhor. Segundo o relato da imprensa, o senhor já disse que não viu problema nem na conduta do ministro Alexandre. Desculpa, ministro, o senhor está querendo falar? O Gilmar tentou interromper ela, o Gilmar ficou nervoso, cara, ficou nervoso quando disse que o Toffoli... Aí sabe o que ele fala depois? Ele fala que, não, quando teve o problema do Toffoli, o Toffoli saiu. Aí ela não falou nada, mas ela podia ter dito, olha só, não, mas foi o que eu disse, ele só saiu quando ficou muito evidente. O Toffoli já sabia que tinha ligação com o Banco Master, não é mesmo? Ou seja, tudo bem, ok, que o resto do Brasil não sabia ainda o quão profunda era a ligação do Toffoli com o Master, mas o Toffoli já sabia. Então o problema que ela colocou aqui, continua o problema, a pergunta continua a pergunta. Por que o Toffoli não saiu antes, não se declarou suspeito antes? Só se declarou suspeito quando já todo mundo estava sabendo da merda, que ele viu que não tinha alternativa para onde ir. Aí, né, mas o Gilmar Mendes falou, não, porque quando o Toffoli ficou sabendo, ele saiu. Não. O Toffoli sabia desde o início. O Toffoli era sócio do Master lá no Meridit, coisa e tal. Então, que negócio é esse, né? Ele sabia. A gente não sabia ainda, mas ele sabia, né? Em determinado momento, ele fala que parte da imprensa transformou o caso Master em caso do STF. Quer ver? Olha só. Esta questão do Vorcaro, Master e tudo mais, que a imprensa, ou parte da imprensa, transformou num case do Supremo Tribunal Federal, é um problema talvez mais profundo, que revela problemas de regulação, participação do sistema financeiro. Aí ele vai dizer aqui, os políticos e partidos, está todo mundo envolvido e coisa e tal. E é verdade, ele tem razão, o problema do Master não é só do STF, mas o problema todo é o seguinte, os partidos estão sendo investigados. A Faria Lima está sendo investigada, as pessoas, tem gente presa, tem um monte de político preso, o próprio Vorcaro está preso, o cara do Bacen está sendo investigado pelo TCU, as outras pessoas todas envolvidas, Gilmar Mendes, estão sendo investigadas. Não foi que a imprensa transformou o caso do Master numa coisa do STF, não. A questão toda, primeiro, quem transformou o Master no caso do STF foi a esposa do Alexandre de Moraes, que assinou um contrato suspeito pra caramba. Foi o próprio Toffoli quando assinou o contrato lá com a Maridit, lá de compra e venda, não sei o que lá, do resort lá do Taiaiá, né? Eles que transformaram o caso no negócio do STF. E por que a imprensa tá falando disso? Porque o resto da galera tá todo mundo sendo punido, meu amigo. O resto da galera tá todo mundo aí, cadeia e não sei o que lá, polícia atrás, busca e apreensão e não sei o que lá. É um caso amplo, tem amplas implicações no governo brasileiro todo, no sistema político brasileiro como todo. Ninguém tem dúvida. Eu sempre falei, tem um monte de gente envolvida no negócio do marco, quer que vai todo mundo pra cadeia mesmo. O STF é o ponto em que não tá andando. Ninguém investiga o STF, não pode investigar. Não, pera, esse aqui é o problema, Gilmar. Esse aqui é o problema. O caso do Master é muito amplo, eu concordo. Mas por que no seu caso isso você não responde? O resto todo mundo tá respondendo. Aí teve outro caso agora, que ele falou sobre aquela ação que o Alexandre de Moraes tirou sobre a delação premiada, em que para impedir delação premiada, né? E ela pergunta assim, pô, não ficou estranho esse negócio nesse momento que tá para sair a delação do Vorcaro, o Alexandre de Moraes resolver acabar com a delação premiada? Não ficou uma coisa muito estranha nesse momento isso ser julgado, né? E aí ele vai se enrolar de novo, quer ver? Olha só.
Neste momento em que avançam as tratativas para uma possível delação de Vorcaro, o ministro Alexandre tirou da gaveta uma ação apresentada em 2021 pelo PT, questionando as atuais regras para colaborações premiadas. A coincidência temporal entre as duas coisas não é ruim para a imagem do STF? Não é natural que as pessoas vejam no resgate dessa ação uma tentativa de evitar ou pelo menos de reduzir o dano de uma delação do Vorcaro? Renata, no passado a gente dizia que nós tínhamos 150 ou 180 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 180 ou 200 milhões de juristas, todos palpitando sobre coisas do Supremo, sobre impedimento, suspeição. Ô, Gilmar Mendes, menos, né? Aí ele vai falando que não, porque foi por acaso que aconteceu neste momento exato. Gilmar Mendes, porra, ninguém é idiota, cara. Tu não tá falando aqui com idiotas completos. A coincidência temporal é muito importante nesse caso, né? Realmente. A coisa tava parada há décadas, né? E nada de andar. E aí, de repente, começa a andar esse negócio para proibir delação premiada no momento que pode haver uma delação que chega em ministros do STF. Ah, porra. Para aí, ô Gilmar Mendes, ninguém precisa ser jurista, juiz, advogado para perceber que tem alguma coisa errada nessa história, porra. Não faz sentido nenhum isso daí, né? Ele ficou enrolando aqui, que agora nós temos 200 milhões de técnicos, né, de advogados, juízes do STF, coisa e tal. Não, não precisa disso, meu amigo. É só criticar mesmo que tá muito estranho esse troço. E a Renata Lopretti, ela insiste, tá? Ela continua nesse ponto. Olha só que bacana isso daqui que ela fala. Que é impossível a gente não colocar essa questão no contexto atual, ministro. Ninguém aqui está querendo ser jurista, mas como é que as pessoas olham para o que está acontecendo, olham para o resgate dessa ação pelo ministro Alexandre e não pensam algo como: ele não viu problema na delação do Mauro Cid, mas aparentemente ele está vendo problema agora na delação do Vorcaro. Não é um raciocínio natural por parte das pessoas? Não é legítimo que elas façam essa pergunta? Não, é legítimo que se faça a pergunta. Tapão ficou ruminando ali um tempo. Aí respondeu o negócio. É o que é legítimo, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, eu não vou falar todas as coisas aqui, tá muito interessante a entrevista, tá? Ele fala mais um monte de coisa. Vou só fazer um resumo, que eu fiz um resumo aqui para preparar esse vídeo, só para falar para vocês, tá? Pergunta depois sobre a questão dos... Aí ele começa a falar, não, porque agora a gente resolveu fazer um negócio de penduricalho para resolver esse problema. Tem vários problemas que a gente tem que resolver, então a delação foi só um dos problemas que a gente quer resolver, dos penduricalhos e coisa e tal. O penduricalho que vocês não resolveram, né? Que vocês ampliaram em 70% os penduricalhos, não é isso? Pois é, né? Outro foi, ele pergunta do inquérito das fake news, se continua necessário. Cara, é impressionante. Ele fala assim, não, porque nós estamos sendo muito atacados, então o inquérito continua necessário. Caramba, Gilmar Mendes, você está dizendo que você precisa continuar com o inquérito ilegal porque você tem que bater nas pessoas que estão criticando vocês, é isso? Ou seja, está assumindo que que o inquérito das fake news é uma ferramenta para você atacar opositores do STF. Ele praticamente admite isso daqui, tá? Aí depois ele fala sobre, quando pergunta sobre a crise das instituições, se não era melhor fazer alguma coisa, aceitar talvez o código de ética do Fachin por causa da crise, né? Aí ele fala, não, porque a crise não é só do STF, a crise é de todas as instituições, que temos que fazer um novo pacto republicano, que tem que refazer tudo, porque todas as instituições estão envolvidas e não sei o que lá. E eu concordo que tá tudo uma merda. Mas isso não explica o fato de que todo mundo tem coisa errada, mas as pessoas estão sendo responsabilizadas no executivo, no judiciário, no executivo, no legislativo. Todo mundo que é pego com alguma coisa errada está indo para cadeia. O STF não, o STF tá lá e ninguém vai para cadeia no STF. Tem alguma coisa errada nesta porra, né? Existe crise de confiança em todas as instituições, é verdade, mas o STF é a única instituição que pretende passar por isso sem nenhum arranhão. Não, a gente não pode mexer na gente, né? Outra coisa, ele fala sobre a reforma judiciária do Dino, né? Que ele fala que não, porque eu também fiz e não sei o que lá. Inclusive, vale lembrar que a mídia estrangeira elogiou a gente, isso já é na outra parte, na segunda parte aqui, ó, que a mídia estrangeira elogiou o Brasil porque os Estados Unidos não conseguiu impedir a deterioração da democracia. Caramba, ele pega o resultado da mídia estrangeira, que é totalmente esquerdista, que entende, tal como a mídia brasileira, que esquerdismo é o mesmo que democracia,
e acha que a gente fez melhor porque impediu o Bolsonaro de voltar aqui, porque proibiu a direita de existir no Brasil. Olha que lógica tem isso. Esse pessoal tá numa bolha absurda, completamente sem sentido, ou então tá recebendo dinheiro para tomar essas decisões, né? Aí ele fala que o Financial Times e o New York Times elogiaram a gente, não sei o que lá e coisa e tal. A Renata Lopresti fala que não, mas olha só, mas é The Economist depois lembrou também que vocês estão envolvidos em corrupção e coisa e tal. E o Washington Post também criticou vocês e não sei o que lá. E aí ele fala, não, que isso não importa, que tem os dois lados e não sei o que lá e coisa e tal. Parece que pela primeira vez quebrou a bolhazinha dele de achar que eles estão sendo, que são heróis da democracia. Não, não são não, meu amigo. A situação tá ficando feia para vocês, tá? E outra coisa que ela colocou foi a questão da Quaest, que mostra que a maior parte da população brasileira acha que o STF está errado, não confia no STF e quer impeachment de ministros, né? E aí ele fala que não, que isso daí não quer dizer nada, é um momento, é uma foto de momento, isso vai mudar e não sei o que lá. E outra coisa, parece candidato, né? Parece candidato à eleição falando aqui. E no final ela termina perguntando, pô, não vale nenhuma autocrítica, não há autocrítica nenhuma nisso daqui? Aí ele falou, não, autocrítica a gente faz internamente. A gente não precisa fazer autocrítica externa. Gilmar Mendes, autocrítica é quando você admite que você está errado, mas admite para as outras pessoas. Se você admite que você está errado para você mesmo, isso não é autocrítica nenhuma, né? Isso é você ficando quieto sem falar nada, né? E, curiosamente, aí depois ele fala assim, ah, mas e a autocrítica do Bacen? Porque o Bacen errou também. E a autocrítica da imprensa pela Lava Jato? A imprensa tinha que fazer autocrítica. Que negócio é esse? A imprensa está no mercado, o Gilmar Mendes. Se o povo para de confiar na imprensa, para de comprar jornal. É por isso que eles estão na merda, inclusive, né? E agora, por que só o STF não pode sofrer consequência de fazer merda? Tem merda em tudo quanto é lugar, concordo plenamente. Mas o único lugar que quer sair sem passar pela merda é o STF. Isso é que tá ficando estranho para todo mundo, né? Como se eles fossem perfeitos, o que tá mais do que claro que não são, né? No final, a consequência é essa daqui, ó. O Rodrigo Constantino traz muito bem. O Gilmar Mendes precisa sair do STF. Eu falo para vocês já há algum tempo, são os três que precisam sair. É o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Toffoli. Esses três não têm condições de continuar no STF. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.